Vamos lá, gente, tudo bem? Eu sou o Dr. Vitor Magalhães, oncologista, e eu estou aqui começando essa série de vídeos aqui, que a ideia é ser constante, com o objetivo de trazer notícias comentadas da área da oncologia e da oncologia integrativa também. Então a gente vai estar sempre aqui falando sobre vários assuntos e desmistificando, dando opinião também e falando a verdade, né? Das notícias. Então vamos começando aqui. Antes de mais nada, queria que vocês ajudassem, dessem o like no vídeo e se inscrevessem no canal para poder essas notícias verdadeiras e verdadeiramente comentadas também, falando a real, pudesse chegar a mais e mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. A gente está começando aqui com essa primeira notícia que que saiu recentemente, na verdade tem aproximadamente uma semana, terminou a ASCO, que é o Congresso Americano de Oncologia Clínica, e ele é o maior, é como se fosse um mundial, é americano, mas na verdade é um mundial porque todo mundo vai para lá, e mais de 1.000 pessoas, muitas pessoas, oncologistas do mundo inteiro, cirurgiões oncológicos, hematologistas também, eles vão, e lá são apresentados vários estudos, muitas novidades. Tem outros congressos também, tão grande quanto até o Congresso Europeu, por exemplo, a ESMO, mas o Congresso Americano, a ASCO, ela é o mais aguardado. E aí teve uma grande notícia, que foi esse artigo aqui, e aqui eu trago para vocês só uma das notícias, né? Câncer no reto. Medicamento consegue eliminar tumor raro de 100% dos pacientes em estudo. Então, e aí essa notícia começou a correr, vários pacientes começaram a me mandar, né? Ah, posso ficar curado de câncer de reto, né? E aí, infelizmente, como sempre na oncologia, não é bem assim, as coisas não são bem assim. Eu vou trazer notícia para vocês da ASCO também de tratamentos que são super legais e que aí sim são medicamentos promissores que estão para entrar aí já praticamente já aprovados no Brasil, né? E não saem num Globo, num G1 da vida ou qualquer outra notícia, né? Não sei nem se eu posso falar aqui, mas enfim. Então, vamos lá. Aqui eu trago para vocês o estudo, né? Na verdade, o próprio estudo, né? E esse aqui, ó. O nome do título é PD1 Blockade in Mismatch Repair Deficient Locally Advanced Rectal Cancer. O que isso quer dizer, né? Bloqueio do PDL1 em câncer de reto localmente avançado com deficiência do mismatch repair, que são as enzimas de reparo do DNA. Explicando de uma forma mais simples, o que é isso? Pacientes com câncer de reto, né, que é a parte final do intestino grosso, avançados, mas ainda não metastáticos, então um câncer avançado ali no local, que tinham essa deficiência no reparo do DNA, né, essa deficiência no reparo do DNA, e foram testados com bloqueio de PD1. Tá, então vamos já dando a resposta para vocês, que isso aqui de longe é uma coisa que ainda está em estudo. Ainda está em estudo. Por quê? Primeiramente aqui a gente vê no estudo que ele é um estudo fase 2. O que isso quer dizer fase 2? Ainda é um estudo inicial, tudo bem. Já são estudos em seres humanos e já é um fase 2. A gente está perto aí de um fase 3, né? Os estudos de fase 3 são estudos maiores, com muito mais pacientes e muito mais fiéis quanto ao seu resultado. Então, primeira crítica aí a isso aí, essa notícia que está sendo divulgada, né? Ainda não é um estudo final, ainda não é um estudo que bate o martelo, que já dá para sair usando, mas é um estudo interessante. E aí, como é que foi feito esse estudo? Pegaram um grupo de pacientes e eles faziam uma imunoterapia e depois iriam fazer o tratamento convencional, que é quimioterapia, radioterapia, seguido de cirurgia. Só que o que aconteceu? Alguns pacientes que fizeram essa imunoterapia, quando eles iam fazer a quimio e radioterapia, o tumor tinha sumido. Só que observem bem aqui, né? Foram quantos pacientes? 12 pacientes. Então foram muito poucos pacientes, né? Esse estudo, se eu não me engano, eu já tinha lido em outra parte aqui, ele tinha sido desenhado para poder acompanhar 20 e poucos pacientes, 30.
e esse resultado foi só dos 12 primeiros pacientes, né? Então, assim, a gente não sabe os outros pode ter sido 12 primeiros pacientes ao acaso, né, o tumor ter sumido. Então, assim, não é uma coisa comum de acontecer os 12 primeiros pacientes o tumor sumir. É uma coisa legal, interessante. Mas de longe que o estudo não está completo, ainda precisa ter os outros 12, completando a quantidade de pacientes que foi desenhado o estudo. Senão o estudo não adianta. Não adianta você interromper o estudo antes do final do estudo só porque você tem um resultado bom ali. Você tem que ir até o final para ver se esse resultado se mantém no que você planejou, certo? Outra questão aqui é que esse estudo foi um estudo pequeno, né? Só com esses 12 pacientes, e eles tinham que ter essa deficiência do reparo do DNA. Gente, deficiência do reparo do DNA é uma coisa que é interessante hoje em dia, a gente utiliza muito isso para se basear o uso de imunoterapia, porém, ela só é positiva em torno de ali de em 5% dos pacientes com câncer de cólon e reto. Então imagina que a maioria dos pacientes com câncer de reto, né, não iriam se beneficiar desse estudo. 95% dos pacientes viriam negativos e só 5% dos pacientes viriam positivos. Então, se a gente conseguisse aprovar esse estudo, ainda assim não seria um estudo, um resultado, um tratamento, né, que seria benéfico para todos os pacientes, mas só uma porção pequena dos pacientes. Então, primeiro a gente precisa confirmar o resultado do estudo, confirmar se o estudo se torna verdadeiro na prática, e isso a gente tem que terminar esse estudo de fase 2, que é um estudo de braço único, que a gente chama, né? A gente acompanha aquele grupo de pacientes por um tempo e vê a resposta. Gostamos da resposta? Se essa resposta se confirmar, vai ser muito legal. A gente tem que partir para um estudo de fase 3, que aí a gente vai pegar 100, 200, 300, 500 pacientes, vai dividir em dois grupos, 250 de um lado, 250 do outro. Um grupo vai fazer a imunoterapia, o outro grupo não vai fazer a imunoterapia ou vai fazer algum outro tratamento. Depois vai avaliar esses dois grupos ao mesmo tempo e ver se tem diferença de um grupo com outro grupo em relação à resposta. Então, primeiro a gente precisa aguardar o término desse estudo de fase 2, depois precisa aguardar os resultados de estudo de fase 3, que são estudos comparativos. Esse estudo não é comparativo, não está comparando nada com nada, né? E ainda assim vai ser um percentual pequeno dos pacientes. Ainda que dê resultado positivo, vai ser muito legal, vai ser um avanço muito interessante, né? Então, eu acho que a gente vai conseguir ter uma boa perspectiva mais para um pequeno grupo de pacientes, tá? E uma outra coisa que também critico aqui, né, é que como que uma grande revista aqui, New England Journal of Medicine, é uma super revista, mas eles publicavam, né, permitiram a publicação desse artigo pela metade. O estudo não terminou, né? Você vai publicar um estudo antes dele terminar, e aí o que vai acontecer? Por exemplo, se o estudo vier negativo, se o restante dos pacientes, depois de completar o estudo, o tratamento não funcionar, eles vão publicar um outro artigo dizendo que não funcionou, né? Então é uma revista científica fazendo publicação quase que sensacionalista, né? A ciência ela tem que ser correta e completa. Eu tenho que publicar os estudos conforme eles tiverem terminado. Terminou o estudo, veio o resultado, seja positivo ou seja negativo, vou publicar para informar para todo mundo. Agora, um resultado inicial, na empolgação, no meio do estudo, o estudo não terminou, pode acontecer um monte de coisa ainda, pode vir mais pacientes que não funcione, e uma revista publicar isso, eu achei um pouquinho apressado demais, né? Mas, o que a gente pode fazer, né? Está publicada aí a notícia, mas essa resultado aqui que a gente lê, né? Câncer no reto, o medicamento consegue eliminar tumor raro de 100% dos pacientes. Não é bem assim, né? O tumor não é raro, o câncer de reto, de colo reto é o segundo câncer mais comum nos homens e nas mulheres, né? Então é um câncer muito comum. Raro é ele ter essa deficiência de enzimas do reparo do DNA. E assim,
eliminou, mas ainda não é um estudo confiável, porque a gente ainda não tem todos os pacientes que estão sendo acompanhados no estudo. A gente precisa ter sempre prudência para não comemorar antes da hora. Mas, se for aprovado, sim, vai ser vai ser muito legal, mas para uma pequena parcela dos pacientes. Esse tipo de tratamento com imunoterapia para o câncer de reto, a gente já utiliza nos casos de pacientes metastáticos, né? Não nesses avançados, mas ainda não metastáticos. A gente já utiliza, e a gente utiliza pouco porque realmente, mesmo nos cânceres metastáticos, em torno de 5% tem. Então a gente testa, e a maioria vem negativo. Então, quando bota aqui numa notícia, né? Em 100% dos pacientes, parece, quando você lê, parece que é uma coisa assim que é super, vai ser para todo mundo, né? E não é bem assim. Bom, enfim, essa é a notícia comentada, né? O que vocês acharam? Deixem nos comentários aí embaixo do vídeo o que vocês acharam do resultado, acharam da notícia e acharam da explicação também, porque nem tudo que a gente lê é bem assim, né? Então, deixem seus comentários, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e em breve a gente vai ter mais notícias e mais artigos comentados. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida de alguma notícia ou algum tema, é só colocar nos comentários também que eu vou comentar para vocês, tá bom? Então, um abraço.